Olá, voltamos aqui com mais conteúdo sobre marketing, sobre comunicação, sobre empreendedorismo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um outro livro, né? Faz umas 2 semanas que eu trouxe aqui um pequeno resumo do livro O Mensageiro Milionário, que é uma obra super interessante para quem quer começar a lançar curso, quer começar a fazer palestras, quer começar a criar conteúdo de alguma forma para render, né, um dinheiro a partir do seu conhecimento. E hoje eu quero falar sobre um outro livro que tem ali uma certa semelhança, mas ele é um livro mais curtinho, então ele é super prático de ler, assim, ele é bem ilustrado, que é o Mostre Seu Trabalho. Esse livro, ele é do mesmo autor daquele livro Roube como um Artista. Para quem leu, é um livro muito interessante, né? Quem leu vai saber que é sobre pegar referências em vários lugares. O livro ele prova que nada é original nessa vida e que a gente tem que saber buscar boas referências, principalmente fora do nosso nicho, né? Pegar referências de coisas que são meio distantes, mas que a gente gosta e que vão, no fim, compor o nosso trabalho de uma forma mais original. E esse livro Mostra Seu Trabalho, parece assim que ele foi feito para artistas, mas que ele se aplica para todo mundo, porque hoje em dia todo mundo pode mostrar o seu trabalho e hoje todo mundo está fazendo algum tipo de arte, né? Porque todo mundo está fazendo alguma coisa criativa dentro do seu nicho. Hoje em dia não é mais só a parte técnica, todo mundo tem ali o seu toque pessoal e o seu toque criativo no seu trabalho. E esse livro ele basicamente vai impulsionar, né, incentivar as pessoas a criarem comunidades em torno do seu trabalho. Então, assim como um pintor, um ator, um escritor vai ter uma base de fãs, todo mundo pode ter uma base de fãs, né? Um dentista, uma psicóloga, uma professora, todo mundo pode ter uma base de fãs. E isso com a internet é muito possível. Então, como é que são esses fãs? Esses fãs podem ser colegas que de repente eles se inspiram em ti porque eles querem ter uma carreira igual a tua, ou são clientes teus, mas que admiram muito a tua forma de fazer aquele trabalho, a tua forma de se colocar naquela profissão, ou a tua forma de pensar, as tuas opiniões. Antigamente não existia isso, a gente não sabia as opiniões, os valores, né, do dentista que a gente frequentava. Hoje em dia a gente consegue saber um pouco da personalidade daquela pessoa, porque a gente acompanha, às vezes diariamente, aquela pessoa por meio de stories, por meio de newsletters, por meio de posts. Então a ideia é essa, ter uma base de fãs do teu trabalho, que sejam construídos, né, essa comunidade seja construída na internet. E às vezes não é no óbvio, às vezes é por um blog que tu vai manter para escrever um pouquinho do teu trabalho, da tua história. Às vezes é por meio de stories, às vezes é por meio de lives. Então cada pessoa vai ter uma forma de construir essa comunidade, de contar um pouco de seu trabalho, mas sempre colocando os bastidores, porque as pessoas não querem ver como o teu trabalho é incrível e legal e como tu é bom no que tu faz. Elas querem ver o que tem por trás. É isso que instiga as pessoas a irem atrás do teu conteúdo. Mas o que tem por trás dessa história, desse procedimento, dessas consultas, da construção desse consultório, da construção dessa empresa? É isso que faz as pessoas serem fãs, porque tu conta uma história de uma forma com que elas se identifiquem, ou com o que elas são hoje, né? Ou que elas identifiquem contigo, ou que elas se inspirem porque elas querem uma história parecida. Então a moral é essa, contar um pouco dos seus bastidores, e não uma vez, né? Dia após dia contar os seus bastidores, mostrar como é que a tua empresa funciona, como é que o teu trabalho funciona, de uma forma que não é todo mundo que mostra. Então, se ninguém no teu nicho está mostrando desse jeito, vai lá e mostra de um jeito que seja bem real, bem realidade e que sacie a curiosidade das pessoas, porque é aí que tu vai começar a construir uma comunidade em torno de ti, a tua marca, do teu nome. Então ele dá algumas dicas práticas no livro, nesse livro Mostra Seu Trabalho, e uma delas é ter uma lista de e-mails. Uma lista de e-mails, ele é uma proteção, né, de uma forma quando as redes sociais, de repente, elas não funcionam, quando o teu algoritmo não tá muito legal, né, o teu alcance não tá sendo muito bom organicamente. Então, uma lista de contatos é bom porque tu não depende de nenhuma rede social e tu tem ali uma base de pessoas que tu sabe que elas são interessadas, porque se elas deixaram numa página, no e-mail delas, para elas receberem notícias tuas, elas podem ser consideradas tuas fãs de algum nível, né? Então, é muito legal manter essa lista. E claro, as pessoas não vão colocar o e-mail delas de graça, tem que ter alguma contrapartida. O que tu vai mostrar ali? Vai contar por e-mails um pouco da tua história, ou vai dar dicas que sejam úteis, ou tu vai compartilhar bastidores, histórias engraçadas, de repente algumas histórias que tu teve algum aprendizado. Fala de ti, né? Dá um pouquinho mais essa parte mais pessoal nos e-mails, porque é isso que as pessoas querem saber e elas querem sentir como se estivesse escrevendo uma carta pessoalmente para elas. Então, trata de coisas mais pessoais que tu não coloca nas redes sociais,
e aí tu vai ter uma lista de e-mails de pessoas que sejam interessadas no teu trabalho e que sintam que elas têm um relacionamento contigo num outro nível que não é do mesmo nível de quem te segue no Instagram, por exemplo. E aí essa lista de e-mails, tu vai construindo essa comunidade, né? Vai aquecendo esses fãs, e aí quando tu tiver um trabalho para lançar, alguma oferta para fazer, elas vão receber em primeira mão, porque elas já fazem parte da tua comunidade. A outra coisa que ele fala é não ter medo das pessoas odiarem o teu trabalho, porque isso pode acontecer, e também as pessoas te odiarem pelas tuas opiniões, pelos teus valores, pelo que tu mostra. E o que ele escreve no livro é: o ódio de algumas pessoas é uma honra. Ou seja, se tem uma pessoa que está muito desalinhada com os seus valores, que acredita em uma coisa que tu não acredita, que não concorda com a tua visão de mundo, tudo bem tu ter o ódio dessa pessoa, tudo bem ela não gostar de ti. Porque isso só reforça que tu tem opiniões, né? Que tem ali a tua personalidade. Isso vai fazer com que as pessoas que concordam com esses valores, né? Que tenham a mesma visão de mundo, gostem ainda mais. Então tu não vai ter uma comunidade de pessoas que gostam muito de ti, que se alinhem, se tu não se posicionar. E tu te posicionando, tu vai fazer com que algumas pessoas não gostem de ti, deixem de te seguir, saiam da tua lista de e-mails, não queiram mais saber do teu conteúdo, porque de repente houve ali um desalinhamento. Mas, se tu nunca te posicionar, ninguém vai ser teu fã, porque as pessoas não vão ter nada muito afetivo, assim, em relação a ti. Elas não vão gostar tanto de ti como se tu se posicionasse e mostrasse que tu tem valores que combinam com os dela. Então, quanto mais tu te posiciona, coloca teus valores, os teus princípios, as tuas opiniões, não precisa ser opinião necessariamente política, pode ser uma opinião sobre alguma coisa que acontece no teu nicho, opinião sobre alguma coisa que está acontecendo no mundo, opinião sobre as tendências. E isso, quanto mais tu vai colocando opiniões, mais as pessoas podem concordar ou não. E tudo bem, as pessoas que não estão alinhadas com a tua visão, é tudo bem elas irem embora, elas não curtirem mais o teu conteúdo, porque assim tu vai construindo uma comunidade mais forte, mais fechada de pessoas que se alinham entre elas, que concordam entre elas e gostam de dialogar sem virar uma discussão, né? Então, quanto mais tu te posiciona, é normal que vai aparecer pessoas que vão discordar, vão mandar mensagem xingando, vão mandar comentários negativos, mas tudo bem, quanto mais haters tu tiver, mais fãs tu tem. Se tu não tá te posicionando, tu não tem nenhum dos dois. Então, não dá pra ter muito medo desse ódio de algumas pessoas, porque quando a gente recebe o ódio de algumas pessoas, que a gente recebe o amor das outras, porque a gente tá mostrando quem a gente é. Outra coisa é compartilhar influências. Então, por exemplo, assim, tu é uma escritora, e aí tu tá trabalhando em algumas coisas que tu não pode mostrar no momento, tá muito no começo, tu não tem muito o que compartilhar. Mas a gente costuma ser muito grato a quem nos indica alguma coisa. É normal a gente sentir uma gratidão porque algum amigo nos indicou um livro, um filme que a gente gostou, né? A gente sente aquele amor pelo filme e também pela pessoa que indicou aquela obra, porque a gente se sente feliz, né? Essa pessoa colocou uma coisa muito legal aqui na minha vida, seja um perfil de Instagram que eu tô adorando seguir, um canal de YouTube que eu tô adorando assistir, uma série que eu tô viciada. Então, toda vez que a gente olha aquele conteúdo, a gente lembra da pessoa que nos indicou e a gente fica feliz. Então, seja essa pessoa pros outros, né? Se não tem nada teu pra ficar mostrando, então tira o holofote de ti mesmo. Começa a colocar o holofote nas tuas referências, nas tuas influências. Então começa a indicar livros, né? Se tu é uma escritora, começa a indicar autores que tu gosta muito e tu vai começar a vincular a marca deles à tua, né? Então tu vai gerar outras referências por teu nome. Tá, se a fulana lê isso, então as pessoas já vão ter uma noção de ti. Ah, então ela deve ser assim. Se ela gosta dessa série, então ela deve ser assado. As pessoas vão começar a ter também uma percepção diferente sobre ti a partir das referências que tu vai mostrando pra elas, a partir do que tu mostra pra elas, que é o que tu consome. Então é uma forma das pessoas te conhecerem mais também e serem gratas por ti, pelas boas indicações, né? Então começa ali a criar uma lista de coisas que tu quer indicar para as pessoas. E aí tu pode colocar isso para ser exclusivo no e-mail, por exemplo. Então, quem assinar minha newsletter vai receber indicações de livros e filmes e séries toda semana. Ou não, faz um roteiro aí nos teus stories, né? De repente faz uma live para fazer indicações. Mas começa a ter na tua programação de conteúdo, porque isso também ajuda a criar uma comunidade, né? Comunidade de pessoas que estão vendo a mesma coisa, assistindo a mesma coisa. Isso vai fortalecendo a integração das pessoas ali em torno do teu perfil, em torno do teu site, enfim. E a outra coisa é prezar pelo teu nome, né? O teu nome, ele vale muita coisa. Então, quando tu não mostra o teu trabalho, o teu nome também fica meio apagado. Então é um exercício bem importante começar a colocar o teu nome no Google. O que tá aparecendo lá quando tu coloca o teu nome, né? Teu nome e teu sobrenome.
tá aparecendo no teu site, tá aparecendo no teu Instagram, e se tem outra pessoa que tem o mesmo nome que tu, ela tá ganhando mais destaque, tá aparecendo só ela, como é que tu pode mudar isso? Então, a ideia é que as pessoas pesquisem pelo teu nome e elas achem os teus melhores trabalhos. Então, mesmo se tu for uma cabeleireira, né? Então, o teu perfil tem que ter o teu nome, não só o nome do salão, tem que estar ali o teu nome de alguma forma e tem que estar lá os seus melhores trabalhos, porque a pessoa tem que pesquisar pelo teu nome e já achar o que tu faz de melhor. Então faz esse exercício, pesquisa aí como é que tá aparecendo no teu nome, se tá aparecendo algum blog, de repente tá aparecendo no teu LinkedIn que não é atualizado há 1 ano, de repente tá aparecendo um perfil antigo no Instagram que tu não usa mais, de repente tá aparecendo no teu Facebook que tu não usa mais, ou um site que tu perdeu acesso e nem sabe mais como mexer naquilo. Então dá uma pensada aí que tipos de repente criar um site novo ou algum perfil, né, que tenha o teu nome de uma forma mais destacada para o Google entender que aquele perfil é teu. Então comece a pensar, né? Quem ouve o meu nome hoje e não sabe nada sobre mim? Vai pesquisar nas redes sociais, vai pesquisar no Google. O que essa pessoa tá achando a partir do meu nome? E tem que vincular os seus melhores trabalhos a isso. Então, tem o teu site, cria uma aba lá, portfólio, serviços, minha história, para que a pessoa, ela, a partir do teu site, ela tenha uma visão do que tu faz de bom, como tu ajuda as pessoas e que ela já tenha ali uma confiança, que ela confie em ti a partir do que ela viu e ela já se sinta motivada a marcar algum serviço, alguma coisa contigo, pelo menos pedir um orçamento, porque ela sentiu confiança no que ela viu ali. E tem a parte também que ele fala sobre documentar o processo. Então, quando a gente cria esse hábito de mostrar o nosso trabalho, a gente vai mostrando dia após dia, a gente vai criando e-mails, a gente vai criando stories, a gente vai criando vídeos, reels, posts. E, enfim, aí a gente consegue ter uma documentação. Então a gente consegue olhar as coisas que a gente fez 1 ano atrás e a gente consegue ver, o que eu estava fazendo 1 ano atrás? Como é que era meu trabalho 1, 2, 5 anos atrás? E a gente consegue ver a nossa própria evolução. A gente tem isso documentado, né? O que eu estava entregando e como é que estava sendo a minha qualidade 2 anos atrás. E quando a gente começa a mostrar isso, a gente não só tem um arquivo pra gente mesmo, mas as pessoas que estão na nossa volta, os nossos fãs, eles vão ficando felizes também pela nossa evolução. Igual um artista, né? Quando ele lança um álbum novo, a gente começa a ficar feliz porque, nossa, aumentou a qualidade, ficou tudo muito melhor. E a gente fica feliz também porque a gente acompanhou aquele artista desde o primeiro álbum, quando era tudo muito rústico, tudo muito caseiro. Então é legal de as pessoas acompanharem a nossa evolução e da gente mesmo ter registros dessa evolução. E também quando a gente começa a mostrar e explicar para as pessoas como é que é. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que trabalha com decoração de interiores. Quando ela começa a vir aqui para os stories e mostrar para as pessoas e comentar e explicar como é que é o processo do trabalho, ela mesma também vai criando para ela uma explicação, né? Quer dizer, ela não fala sobre isso. Então é importante a gente falar e pra gente mesmo também entender que existe um processo por trás. Mas que a gente não escreva passo 1 é esse, passo 2, porque tá tudo na nossa cabeça. Quando a gente começa a falar pros outros qual é o passo 1, 2, 3, 4, isso também vai se criando na nossa cabeça, a gente vai entendendo como é que funciona o nosso trabalho a partir da visão do outro. Então, isso é bom pra gente, que a gente vai notando o nosso desenvolvimento, e isso é bom para quem está nos acompanhando, porque dá um gostinho de saber os bastidores, e as pessoas também vão nos respeitar muito mais, porque elas vão entender, nossa, isso realmente é difícil, isso realmente é demorado, isso realmente tem que ter uma habilidade X ou Y, que a pessoa não vai entender que, né, para consertar ali uma casa que tá toda bagunçada, tá tudo fora de ordem, não tem decoração que combina com nada, não é um passo de mágica para deixar as coisas harmoniosas. Então as pessoas vão entendendo como é que funciona o trabalho e vão entendendo que tem um conhecimento para fazer aquilo. A questão dos e-mails, como tornar os e-mails mais irresistíveis, é muito disso também, a pessoa sentir que ela tá vendo uma coisa exclusiva. Ela tá vendo uma coisa que o pessoal da rede social não viu, ela tá lendo uma carta que é de uma amiga. Quanto mais eu sinto que é uma amiga que tá mandando uma carta pra mim, mais eu tenho vontade de ler, porque é uma coisa exclusiva, é uma coisa que não é o mesmo que eu li na rede social ontem. Então, quando eu vou tomar um café com uma amiga, eu não quero saber o que ela postou nos stories. Eu já sei disso. Eu quero saber coisas além, né? Eu tenho um privilégio de amiga, porque eu sei de coisas que o pessoal da rede social não sabe. Então, pra fazer uma lista de e-mails que seja engajada contigo, tem que mostrar pra eles coisas que o pessoal da rede social não sabe, né? Então, quem tá no e-mail marketing vai saber dos bastidores, vai saber das histórias, dos fracassos, né, dos aprendizados, das coisas que não deram certo, mas que tu aprendeu alguma coisa. Então, segredos ali dos bastidores. Então, isso também faz as pessoas lerem. E também quando elas estão pagando, né? Quando a pessoa paga, ela dá muito valor, ela não quer perder nada, porque ela não quer perder dinheiro.
Então fazer a pessoa pagar pelo e-mail também é uma forma dela abrir, porque ela vai dar muito mais valor àquilo. Mas a questão do e-mail, eu sinto que eu, por exemplo, abro muito mais e-mails que tem uma história bem pessoal ali daquela pessoa que tá mandando, de alguma coisa que ela viveu e que o pessoal do Instagram, né, que tá vendo ali nos stories, não sabe daquilo ali, porque é uma coisa para uma comunidade fechada de amigos, de pessoas que aquela pessoa que tá escrevendo ali confia, entre aspas. Então é mais como se fosse uma carta, uma coisa mais pessoal, que tenha informações mais íntimas, digamos assim. E tem uma última coisa nesse livro que ele ressalta, né? É que é importante ter colegas de profissão na nossa comunidade. Porque tem gente que não curte, né? Tipo uma nutricionista. Eu quero que os pacientes me sigam, mas tem um monte de nutri me seguindo, tem um monte de gente da minha área me seguindo, concorrentes me seguindo. Que coisa chata isso, eu quero que meus pacientes me sigam. Eu quero que me sigam pessoas que vão adquirir um pacote de consultas. Mas isso é bom. Porque os colegas, se eles estão olhando pra gente como uma referência, é porque a gente tá bem, né? A gente tem que ter essa noção. E também os colegas, eles ajudam muito. Então, tu pode criar uma comunidade de colegas nutris, por exemplo, de ajuda mútua. Então, tu também vai conseguir ouvir opiniões de outros nutris que estão ali te olhando e vão te dar um feedback muito legal de pessoas que já viveram coisas que de repente tu não viveu. Então, é legal ter colegas dentro dessa comunidade e tu de repente pode até lucrar com isso de alguma forma, né? Criar ali um grupo de estudos, um mastermind de nutricionistas, de repente depois um curso para nutricionista, se tu for uma expert, né? Se tu tiver bastante experiência. Então, mantenha esses colegas por perto, porque, claro, eles podem te indicar para algum paciente que eles não podem atender, por exemplo, né? Ou vocês podem fazer trabalhos em parceria, mas também eles podem te acrescentar muito. E aí ele dá o exemplo na sala de aula, né? Porque às vezes o professor, ele tá explicando de uma forma que um aluno não entende. Aí esse aluno diz pro outro aluno, pro colega dele, não entendi nada. E aí o outro vai lá e explica de uma outra forma. De uma forma que, né, de uma linguagem mais simples. E eu entendi isso aqui. Daí ele explica de alguma outra forma. E aí o colega que não entendeu com o professor, ele entende com o outro colega. Então começa a fazer também isso, né? Como é que tu pode ser o colega que é ajudado e o colega que ajuda? Então manter essas pessoas por perto, mesmo depois da faculdade, né? Manter esses nutricionistas por perto aí, por mais que tu não precise de uma ajuda tão prática deles, tu vai ver que é bem útil sim manter esses colegas na tua rede, porque existe essa ajuda mútua, existe essa inspiração mútua e de repente isso pode virar uma outra parte da tua profissão também, começar a ensinar pessoas e criar grupos de conexões entre pessoas da mesma área. Então, em resumo, assim, é um livro que vale muito a pena, porque ele tem dicas bem práticas, tem uma linguagem simples, é um livro curtinho e que incentiva a gente a olhar para o nosso trabalho de um outro olhar, né? Como é que eu posso mostrar isso aqui para eu construir uma comunidade e que coisas dentro do meu trabalho que deixariam as pessoas admiradas, que fariam as pessoas me respeitarem muito mais, simplesmente por estarem vendo os bastidores. Então é isso, eu volto na sexta que vem com mais um conteúdo. Se tiverem alguma indicação de livro, queiram deixar aqui nos comentários, podem deixar, que a gente vai falando sobre eles. Então é isso, bom final de semana, até mais!